Motorista Vitor Guedes novamente, trazendo uma nova previsão para o fim de semana. Esse ano tem sido coincidente a ocorrência de dias mais interessantes ou extremos, justamente com o fim de semana. Então, enfim, a gente tem hoje a atuação de convecção profunda aqui na região do Brasil Central, né? Principalmente essas células aqui, até o sul de Goiás também, de alguns núcleos convectivos mais intensos. A gente vai ter aqui de final de semana que tem um risco razoável, até considerável, para a gente ter tempestades severas. Hoje eu vou tentar fazer a previsão mais rápido porque é o meu aniversário. Então tem um evento para participar depois com meus amigos e mal consegui fazer esse vídeo. Então eu vou usar só o modelo, que no caso é o Icon iniciado 18Z. Eu vou estar subindo esse vídeo junto com o vídeo que eu fiz completo da caçada de 18 de maio, que eu fiz com meus amigos Cameron Nixon e Johnny Verdi. E no dia também a mãe do Cameron estava conosco. E esse vídeo que eu tenho no meu canal ele não está completo. Eu queria fazer isso já há um tempão, não tinha tempo, enfim, decidi que eu ia fazer agora porque é meu aniversário, então presente para todo mundo. Eu vou olhar só o modelo hoje, que é o Icon, eu vou tentar ser bem direto porque eu não tenho muito tempo, mas eu acho que tentar passar a mensagem que é mais importante. O que também que auxiliando a gente ter o tempo severo, né, tempo severo, tempestades um pouco mais intensas sobre o Brasil Central, é justamente o som da curta 500 HPA aqui. Acho que eu vou pegar o Euro, acho que é melhor por causa que a gente tem o Euro só tem as 12Z, mas eu vou pegar ele porque ele tem as 300 HPA. Ok, 300 HPA, a gente tem uma onda curta passando aqui pro litoral brasileiro, que tem a região de entrada do máximo, colocada justamente aqui sobre o sudeste, centro-oeste do Brasil, tem mais uma onda curta, mais ou menos aqui assim. Levantamento fraco colocado por ali, e que nosso foco novamente que está vendo aqui no Pacífico, que é esse cavado aqui de onda curta, inclinação positiva, tem mais um cavado de onda curta vindo aqui. Tem um anticiclone aqui na costa do Chile, e esse sistema aqui vai trazer tempo severo a partir de amanhã. Eu vou querer analisar aqui em 500 HPA, ver se a gente tem mais alguma coisa interessante. A gente vai ver que justamente tem essa onda curta passando aqui sobre o litoral sudeste brasileiro. Tem um pouco de levantamento, mais ou menos por aqui, está ajudando a ter um pouco mais de sustentação à convecção que está ocorrendo. As ondas curtas aqui no Pacífico Oriental. Tem uma perturbação bem vigorosa vindo aqui pela costa do Chile, então a gente já fica de olho nela para ela vai avançar os Andes e ela vai acabar distribuindo ascensão em larga escala sobre a região sudeste da América do Sul. Eu acho que os níveis a gente não tem muito escoamento ainda, tem um pouco do escoamento de norte ao sotavento dos Andes, a gente chama de ciclogênese de sotavento, que eu já expliquei no vídeo anterior, então mais fraco ali sobre a Argentina. Ponto de orvalho, que é uma medida, né, tende a ser proporcional à concentração de vapor da água, né, no caso aqui em superfície a 2 metros, então quanto mais próximo ao ponto de orvalho da temperatura ambiente, maior a concentração de vapor da água. A gente não tem um retorno de umidade suficiente ainda, porque aquele sistema da semana passada, no final da semana passada, meio que varreu já toda a umidade e ela está meio que voltando de forma tímida, no caso, porque a gente também não tem uma forçante justamente aqui assim sobre a região sudeste da América do Sul para trazer umidade. Recentemente a gente não teve, então é isso, a gente tem estabilidade concentrada aqui no Brasil, na região centro-oeste, né, ou no centro-sul do Brasil. A gente pegou uma sondagem aqui, internet lenta porque eu estou fazendo muita coisa aqui, e é final de semana, feriado, e tem jogo de futebol amanhã, e eu tenho que trocar de internet, mas enfim. A gente tem um perfil termodinâmico de estabilidade modesta, tem bastante cape até, mas aqui menos aqui assim, um perfil mais seco, típico de mistura vertical. O cinzelamento do vento é no máximo pífio, não é muito intenso, mas existe algum cinzelamento, principalmente na camada mais baixa. Então talvez a gente tenha até o nível do pré-votos hoje ali para a concorrência de alguns vendavais sobre essa região aqui. Vai avançar 12 horas, eu quero mostrar para vocês o que vai virar naquele cavado que vai vir dos Andes, do Chile.
Níveis altos do HP, a gente vê que é um cavalo de inclinação neutra, a gente vê que tem esse máximo do jato vindo na retaguarda dele, então ele vai tender a propagar e promover, né, um aumento do momento horizontal e provavelmente vai empurrar mais rápido esse cavalo em direção à região sudeste. A gente vai fazer aqui os 4 quadrantes de levantamento quase geostrófico, a gente vê que a região de saída vai estar colocada mais ou menos aqui assim sobre o Mar da Prata. Aí que seria o foco de maior levantamento desse sistema. 500 HP a gente vê uma baixa um pouco mais fechada, tá? Cavalo de inclinação neutra, escoamento moderado e intenso, contornando a base do sistema. Maior cisalhamento colocado aqui sobre a bacia da prata, né? Mar da Prata, por exemplo. E vamos ver se tem alguma resposta em níveis baixos com a aproximação desse sistema. Existe uma resposta um tanto quanto tardia. A gente vê que o escoamento do noroeste intensifica, mas mais ao norte, então ele não está bem acoplado à região mais de maior levantamento aqui sobre o Uruguai. Talvez isso dificulte um pouco alguns parâmetros, principalmente a questão do cisalhamento do vento na baixa troposfera, ao menos nesse horário, que é 18 TC ou 15 horas da tarde. O ponto de orvalho, contudo, já tem bem alto, né? Chegando aqui a 21 graus, por aí, então tem uma massa de ar mais instável já colocada ali sobre a região da Alta Bacia da Prata. E as temperaturas estariam em torno dos 28, 29 graus. Olhando a instabilidade, a gente vai pegar o Cape da parcela da camada de mistura, que é o mais representativo do Cape em superfície. Peguei a sondagem norte do Uruguai, carregou. Termodinamicamente falando, muito bom. O perfil aqui tem essa camada de levada de mistura, dá para ver muito bem aqui que tem meio que esse cotovelo aqui na temperatura e também esse ar seco aqui no ponto de orvalho que está em verde, que é ar seco e quente que está vindo em elevação, trajectado tipo, provavelmente dos Andes. E isso aqui aumenta a estabilidade, né, do ar. A gente tem esse cisalhamento, ele é alto, contudo ele é bem unidirecional, tem pouca curvatura do autógrafo, mas é um cisalhamento alto, com cisalhamento efetivo de 44 nós. Então, isso é favorável para ter organização de tempestades, dependendo da questão do levantamento. Realmente, se ele for fraco, deve ter algumas supersolas, mas isso é mais no norte do Uruguai. A gente vai um pouco mais perto do Rio Grande do Sul. A gente tem uma termodinâmica ainda boa, tem a ML mais pronunciada, porque o levantamento que faz com que o ar que tem slapse rates, né, o ar, né, com uma variação de vertical de temperatura que está aqui embaixo, seja elevado para níveis mais altos, é meio que mais fraco. Então, mas mesmo assim não deve ser um ML muito persistente, né, no caso, mas o cisalhamento ele é fraco no geral, moderado no máximo. Ainda o Doc foi bem reto nesse horário, então seria um pouco mais difícil ter alguma tempestade bem organizada nesse quesito. Agora pegando aqui no sul do Paraguai, um cenário parecido, não muda muita coisa, talvez, né, a gente nota novamente, né, a camada de levada de mistura, bastante Cape e um pouco mais de cisalhamento talvez, apesar que um perfil de vento mais zoado. Eu vou ter que avançar para 3 do TC, será? Que vai ser, vamos ver que vai ser um evento mais noturno no caso. No caso que a gente vai ter aqui novamente avançando, isso vai ser mais ou menos meia-noite de sábado, a gente vê que esse máximo aqui está meio que empurrando o nosso cavalo, a gente começa a ver que como tem esse aumento do momento na retaguarda do cavalo, ele começa meio que a adquirir uma inclinação negativa, que é um sinal de amadurecimento e até oclusão do sistema em superfície, que começa a ficar mais barotrópico. Especialmente a gente começa a ter uma baixa desprendida. E a gente vê que justamente essa parte de maior levantamento vai estar colocada justamente aqui sobre a tríplice fronteira. Desculpa aí que eu tô com uma tosse chata. A gente vê um cavalo que é quase com uma baixa desprendida, né, organizada aqui sobre a Argentina, né, escoamento mais intenso contornando a base dele. E a gente vê então, tem bastante cisalhamento colocado por a região
sudeste da América do Sul. Aumenta o cisalhamento do vento, temperatura de baixa nível finalmente, tem esse ciclone formado aqui sobre o Mar da Prata, escoamento de norte, ganha força. A gente olha aqui o ponto de orvalho, tem uma pluma de ponto de orvalho mais concentrada aqui assim, tem um ar mais com maior concentração de vapor da água. A gente vai notar que vai estar relativamente quente, mesmo para o período noturno, temperaturas em torno dos 20 graus Celsius. E a gente vai perceber que a instabilidade vai aumentar significativamente também. Vou pegar aqui uma sondagem, o mesmo Cape da camada de mistura, que a partir do período noturno deveria ser mais fraco por causa da estratificação da camada limite, é bem alto. E isso se dá justamente porque a gente tem lapse rates acentuados em níveis bem altos, né? A temperatura cai muito, né, com a altura, bastante estabilidade aqui. Por causa daquela IML que ficou meio que estacionada, certo, até o início da noite, com aproximação do cavado de onda curta. E é isso, a gente tem uma camada de mistura, uma camada estratificada bem raso. O MLC é bem fraco e tem 2.500 de ML Cape. A gente tem um pouco mais de cisalhamento no caso, a gente tem 41 nós. Bastante curvatura aqui de 0 a 1 km. E isso aqui é um sinal que tem bastante mais cisalhamento na camada baixa da atmosfera. A gente ia sustentar alguma supercell algo do tipo, pegando a sondagem aqui em Uruguaiana. Vamos, internet. Cenário parecido, bastante instabilidade, principalmente na parcela elevada, mas a camada de mistura também, MLC fraco, mesma quantidade de Cape que a gente viu antes, que é bastante. Tem mais cisalhamento, tem uma maior curvatura aqui de 0 a 1, e uma endógrafa bem alongada, dando 55 nós, então bem favorável para a utilização de convecção, e especialmente tempestades rotativas, pegando a sondagem mais interior do Rio Grande do Sul. Um pouco mais limítrofe seria a termodinâmica aqui, porque tem um ar bem mais seco, especialmente na camada mais baixa. Então, provavelmente ali na região da tríplice fronteira seja mais favorável. Eu vou avançar até o período da tarde, do domingo, que eu quero. Não tem muito tempo, então vai ser só mais esse horário o próximo que eu vou analisar. A gente vê que tem carrega. Internet, por favor. Ok, a gente vê aqui o nosso cavado finalmente, que ele está meio que uma baixa desprendida praticamente, porque está bem fechada a circulação quase. A gente tem o máximo passando aqui pela retaguarda, tem um pouco de inclinação negativa. Levantamento concentra justamente aqui sobre a região sul do Brasil, talvez um pouco aqui também na região centro-oeste, por causa de influência dos ventos. Vamos olhar em 500 HP. É um cavado de onda curta, quase virando uma baixa desprendida, não um VK no caso, mas não vai ser um VK porque ele não vai ficar estacionado aqui, mas inclinação neutra, bastante escoamento, contornando a base, mas é bem profundo o centro dele, né? Um ciclone meio que estacado aqui, né, que a gente chama de ciclone ocluído, colocado sobre o Mar da Prata, provavelmente. Em níveis baixos a gente tem um pouco de escoamento de noroeste, em direção à região sul também, que está trazendo ar quente também. A gente vê aqui como é que está a temperatura. A gente tem um ar frio colocado aqui sobre a região sul do Brasil, provavelmente por causa de uma piscina fria causada por um SCM, da convecção da noite.
começa a esquentar um pouco mais aqui na região sul do Rio Grande do Sul e tem ar mais quente colocado aqui na região centro-oeste e sudeste do Brasil. O ponto de orvalho parecido, a gente tem bastante umidade já, né, porque já é primavera, tá na piscina fria aqui. Ponto de orvalho para cima, chegando aos 25, passando os 25 não, 20 graus Celsius. E a gente tem que ter uma recuperação de estabilidade no vácuo daquele SCM da manhã. Pegando aqui uma sondagem do sul do Rio Grande do Sul, perto do centro da baixa desprendida, vamos dizer assim. A gente tem boa estabilidade, está um pouco estável aqui, tem uma certa inversão. Cisalhamento 35 nós, mas é o típico perfil de cold core, de núcleo frio que a gente chama. Cisalhamento meio esquisito, mas mais unidirecional. Tem uma sondagem aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. É um pouco melhor, mas bem mais alongado, tem um cape modesto, mas bastante cisalhamento. Normalmente isso causa a tempestade granizeira. Pega uma sondagem aqui no Mato Grosso do Sul. Bem mais saturado, cape mais magro, mas o odógrafo é um pouco curvado, mas não tem muito vento relativo. Cara de tempestade HP no caso. Pegar aqui em São Paulo, na saída daquele jato de altos níveis, para ver o que a gente tem por aqui assim, bem menos cinzelamento. Então tem essas regiões que a gente vai ter aqui o retorno de alguma tempestade ao longo do núcleo frio da Baixa, colocado aqui sobre o Mar da Prata, provavelmente alguma coisa de média escala aqui no Mato Grosso do Sul e alguma coisa aqui no sul de São Paulo. A gente avança para o próximo dia, que vai ser talvez um dia que São Paulo tem um pouco mais de convecção severa novamente, para finalizar. O que a gente vai ver na evolução desse sistema é que ele continua meio que avançando, inclinação negativa. No caso, a gente tem de influência dos ventos colocados aqui sobre São Paulo. Levantamento no continente vai estar um pouco melhor por ali. Em 500 HPA a gente tem um cenário parecido, um clavado um pouco mais neutro, mais forte escoamento, contornando a baixa ainda, que não está 100% segregado ainda. O escoamento segregado do escoamento principal, a gente tem escoamento de noroeste aqui sobre São Paulo. Novamente, São Paulo, né? Incrível, já gosto aquele sistema do dia 22. A gente vai olhar o ponto de orvalho só para ver se vai ter umidade suficiente para finalizar aqui. Tem bastante umidade aqui. Então a gente termina com olhando a instabilidade termodinâmica para concluir. Vou pegar uma sondagem aqui em São Paulo, vendo que tem mais cisalhamento. Bem bacana que tem mais cisalhamento. Colocado sobre o estado de São Paulo, a gente tem justamente que o perfil de ventos ele não é muito intenso, o cisalhamento é mais forte na camada baixa do que na camada profunda. Então, deve limitar um pouco o potencial, ao menos mais significativo, de tempo severo. E sendo odógrafos parecidas e sondagens parecidas. E é isso, eu vou tentar concluir olhando os modelos de convecção permitida, mas vão ser 3 dias que deve ter um risco de tempo severo, moderado, talvez elevado, dependendo do dia, mas não é tão expressivo em relação aos dias anteriores que a gente já analisou aqui. Tentar ver o modelo WRF da Sigma. Uma coisa interessante a gente ver na imagem satélite, agora que a gente está aqui, enquanto que carrega, a gente tem essa piscina fria na imagem satélite, também que vai se expandindo horizontalmente com essa convecção no Mato Grosso do Sul. Então isso é estável. Tem alguma outra... Provavelmente tem uma região aqui de elevação, uma chapada, algo do tipo, se eu não me engano. Então a gente tem essa região aqui de confluência em média escala também. Provavelmente havia uma outra aqui ao longo dessas cúmulos meio agitadas.
Pegar o WRF Icon do AZZ, que é o que está pronto já. Espero que carregue. Vamos tentar olhar aqui a atividade dia 12 de outubro, amanhã. A gente tem o WRF da Sigma colocando aqui meio que um arco de tempestades adentrando o Rio Grande do Sul e aqui pelo Paraguai. Ver se vai ser um ball echo que a gente chama, que a tradução grossa seria eco de arco. E provavelmente esteja causando alguns ventos intensos em superfície. Mas essa é a solução com o Icon, então ele vai avançando com o SCM adentrando o sul do Brasil ali pela manhã de domingo. Fica um pouco de recuperação na retaguarda. Quero ver se eu consigo pegar São Paulo. Pegar o Paraguai. Vamos avançar. Aqui pelo período noturno, manhã de domingo, sobe a SCM. Opa. Vou colocar carregar mais figuras. Fica o SCM, alguma convecção disparando no sul do MS. Talvez tenha convecção demais porque está muito saturado e pouca inibição. Para finalizar, a gente vai para São Paulo, só para terminar a análise, que meia hora tem que sair. O interessante mais seria para domingo, para segunda-feira em São Paulo. Bastante convecção com SM. Vamos lá, carrega, amiguinho. Era para carregar. Enfim, é isso, é um vídeo breve, não vai ser tão interessante como os outros, mas ainda espero que seja de alguma utilidade. É isso aí, um abraço e até a próxima.